João Schmidt. Pode começar, João. Olá, tudo bem? Juliana Malca do Lance. Uma expectativa muito grande para o jogo de amanhã, um dia bom, um horário bom, né, para as pessoas virem para frente prestigiar o time, ainda mais depois de 2 resultados que não foram o que vocês esperavam. Qual que é a expectativa? Como é que vocês estão encarando esse jogo direto, né, pela briga contra o rebaixamento? Obrigada. Boa tarde a todos. A expectativa é grande, né? A gente sabe da importância desse jogo. A gente encara como uma final. Acho que talvez é o jogo mais importante do ano, como o do Vitória. A gente não conseguiu sair feliz do jogo do Vitória, né? E amanhã a gente tem mais uma oportunidade para que a gente possa fazer um grande jogo e vencer, né? Esse é nosso objetivo, esse é nosso foco, porque na situação que a gente está, a gente precisa vencer dentro de casa, principalmente contra o Fortaleza, que é um adversário direto. Oi, João, boa tarde. Gabi Guimarães, da TV Band. Ainda sobre a partida de amanhã, tem um encontro que certamente vai marcar esse jogo, que é o do Vojvoda, que passou 4 anos no Fortaleza, muito tempo. Quanto a essa experiência do argentino, ele que marcou história no clube do Fortaleza, tem ajudado vocês durante essa semana a entender melhor as dificuldades que vão enfrentar na partida de amanhã na Vila? Obrigada. Ajuda muito, né? Ele conhece o clube, conhece os jogadores, sabe como cada um joga, como cada um se comporta dentro de campo. Espero que ele seja pé quente nesse primeiro jogo contra o Fortaleza e a gente possa sair com a vitória. Schmidt, Bruno Cassiotti, Record. A gente conversava com o Luan na semana passada e ele falava que estava chato ficar nessa situação da parte de baixo da tabela, e ele também falava sobre essa questão de fazer jogos bons contra times que estão na parte de cima, mas ter dificuldade com times que são adversários diretos. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque amanhã talvez o Fortaleza seja uma grande final para o Santos e ainda jogando em casa vai ter todo o apoio da torcida. Queria que você comentasse um pouco sobre esse jogo direto e sobre essa diferença, né? Jogar com times da parte de cima e jogar agora também com os adversários diretos. Obrigado. Não, é exatamente isso. Essa situação não é fácil para ninguém, não é prazeroso para ninguém essa situação que a gente vive, principalmente jogando num clube como o Santos. E ainda quando se faz jogos contra times que estão acima da tabela, faz bons jogos e contra times que estão abaixo, que a nossa realidade não pode isso ainda, né? Porque acaba que na situação que a gente está na tabela são os confrontos diretos, então teoricamente a gente teria que somar pontos contra todos os clubes que estão abaixo da tabela, mas não é fácil. Todo jogo do brasileiro é difícil, a gente sabe disso, então a gente sabe da dificuldade que vai entrar, que vai ser o jogo de amanhã, mas a gente está focado, a gente trabalhou bem a semana e a gente está confiante para fazer um bom jogo. Boa tarde, João. Fabiano Cardoso. Falei com o Luan também na semana passada na entrevista coletiva sobre a força da Vila Belmiro. Você também pegou a Vila Belmiro em momentos que a Vila Belmiro foi uma arma para o Santos. Por que a Vila Belmiro não tem sido essa arma? O que vem acontecendo com o Santos jogando em casa que não consegue os resultados, principalmente com os times lá de baixo, como foi contra o Vitória? E a derrota para o Vitória tem uma pressão a mais em cima de vocês contra o Fortaleza? Olha, eu particularmente gosto muito de jogar na Vila Belmiro. Eu acho que ainda continua sendo a nossa arma. Que nós, para falar a verdade, nós não vivemos um bom momento, né? Seja jogar fora ou dentro de casa, a gente não alcançou os resultados que a gente queria, como o torcedor queria. Então não dá para se falar que a Vila não está sendo a nossa arma. A gente, o ano no Brasileiro, tanto no Paulista também, a gente fez pouco, né? Então, eu particularmente gosto da Vila. Sempre quando eu joguei contra, sempre foi muito difícil, e para mim jogar a favor é sempre muito positivo. Mas restam 9 jogos, 9 finais, em casa são 5 jogos, e a gente vai usar essa nossa arma que é a Vila Belmiro, e eu particularmente gosto muito. Oi, Schmidt, aqui ó, seu lado esquerdo. Wagner, Frederico, tudo bem? Schmidt, você falou do jogo contra o Vitória, é um cenário mais ou menos parecido, né? O Santos vinha de uma vitória sobre o Corinthians no Clássico, e agora vem de um resultado satisfatório contra o Botafogo fora de casa. Falando mais diretamente, o que você acha que o Santos tem que mudar em relação àquele jogo contra o Vitória? Questão tática, técnica, motivacional, enfim, o que o Santos fez de errado que nesta partida tem que mudar para conseguir um resultado diferente?
Olha, esses jogos assim contra os times que vêm embaixo da tabela, quando joga fora, normalmente eles vêm muito atrás, né? E isso às vezes acaba atrapalhando. Eu acho que a ansiedade de fazer o gol, a ansiedade de sair na frente no resultado, né? Acho que conforme o jogo vai passando, isso vai atrapalhando um pouco. Acho que amanhã a gente sabe da importância, a gente sabe que a gente tem que sair com a vitória, mas a gente tem que ter paciência, né? A gente tem que ter paciência porque não vai ser 6-0. Acho que a gente tem que ter paciência para conseguir controlar bem o jogo e na hora certa vai sair o gol. Schmidt, que é o Lipão Santos, canal aliado santista. Você fez parte do elenco de 2024 que levou, né, subiu para a primeira divisão e viveu esse um marco no clube, porque tira o clube de uma situação ruim, e hoje vive uma situação diferente, onde o Santos, infelizmente, ainda briga para sair dessa zona incômoda. Eu queria que você, pessoalmente, falasse como que é viver esses dois momentos dentro do Santos Futebol Clube. Olha, sinceramente não vivi muitos momentos tranquilos aqui, né? Acho que a gente foi campeão da Série B ano passado, mas foi um ano turbulento, não foi um ano fácil. E o nosso objetivo sempre foi o título, sempre foi colocar o Santos na Série A. E a gente esperava muito que seria um ano muito diferente, né? Esse ano. E não foi, a gente está numa situação desconfortável, a gente não quer isso, né? A gente não quer isso para nossa carreira, a gente almeja sempre coisas grandes, mas a gente tem que encarar a nossa realidade. A nossa realidade hoje é essa, então a gente tem que trabalhar, focar nesses próximos jogos para que a gente possa tirar o Santos dessa situação desconfortável e manter o clube na Série A para o ano que vem. Schmidt aqui, Guilherme Barga, Baixada do Esporte. Hoje você vive um momento especial no Santos, é uma das festas importantes do Vojvoda. Para você, esse é o seu melhor momento com a camisa do Peixe ou foi no ano de 2024? Acho difícil falar isso, teve bons momentos, acho que fiz bons jogos, tive bons momentos aqui, mas difícil falar. Eu acho que prefiro analisar coletivamente, né? Eu procuro sempre fazer o meu melhor para ajudar o clube, né? Acho que tive bons momentos e, na verdade, faço o meu melhor para coletivamente a gente estar bem. João, aqui do seu lado direito. Tudo bem? Felipe Camargo, de Olho no Peixe, e Rádio 105 FM. A impressão que nós tivemos, né, com a chegada do Vojvoda foi de que você passou a ter um futebol mais consistente, né, do que vinha tendo até do início do ano. A impressão de quem está de fora para dentro. Para você, a chegada do Vojvoda agregou quanto no seu futebol? Você tem essa percepção individual de que você talvez passou a ter mais confiança, está jogando melhor, da maneira como o Vojvoda tem montado o time para esse Santos desde a chegada dele? Olha, como eu disse, eu acho que eu tive bons momentos, acho que com os outros treinadores também. Talvez agora eu tive uma sequência melhor. Mas eu acho que se passa um pouco do time também. A gente vem fazendo bons jogos também. Claro que o resultado atrapalha muito, né? Mas se você for ver os jogos que a gente fez com o Vojvoda, tirando talvez um ou dois que a gente foi abaixo, mas a gente fez bons jogos, né? E eu acho que isso se passa com todo mundo. Quando o time vai bem, começa a aparecer um pouco o lado bom de todo mundo, né? Só que é aquilo, a gente precisa ganhar, né? E aí quando a vitória começar a aparecer, as coisas começam a melhorar. Aqui, Messias do Varanda Futebol Debate. Quando o Luan esteve aqui, eu perguntei para ele e repasso para você a mesma pergunta. Teve até um colega que fez essa pergunta, você falou que o Santos até nota-se, né, que o Santos joga melhor com times que jogam aberto ou que deixam jogar, digamos assim, né, do que times que marcam mais em linhas baixas. Isso dificulta muito a criação do time. Entre vocês lá no vestiário, o próprio Vojvoda, vocês conseguem identificar, tá faltando o quê? A bola começar a abrir o espaço, um jogador para poder quebrar essas linhas, é mais uma questão do conjunto, o que está faltando, porque é um elenco bem qualificado, né? Foi bem qualificado e não era para estar nessa situação, e a torcida mais um ano está preocupada com mais uma possibilidade de descenso. Obrigado.
Não, a gente conversa bastante, acho que antes e após todos os jogos a gente vem sempre conversando o que falta, o que precisa melhorar, né? E eu acho que esses jogos que os times jogam atrás não é só uma coisa do Santos, né? Acho que todo time grande tem dificuldade de jogar com esses jogos, né? Que às vezes jogam por uma bola só, isso não, se você for ver, não foi só o Vitória aqui. Contra o Grêmio também jogou assim. Então, isso dificulta, né? Para você entrar, acaba que, né? Isso gera ansiedade também dentro do jogo, porque, né? Você sabe que ainda na situação que a gente está, né? A gente precisa de 3 pontos, então. Mas é aquilo, a gente vem sempre conversando para melhorar. Só que eu acho que quando o resultado está a favor, quando as vitórias estão aparecendo, as coisas começam a sair naturalmente, né? E isso que a gente vem trabalhando para chegar a esse momento. João, aqui, Rafael Brito do Tic Tac Sports. João, queria perguntar para você mais uma vez, falando sobre a sua fase quanto à camisa do Santos. Queria saber a sua relação em si, mais de bastidores mesmo com o Vojvoda, né? Você vem sendo titular em muitos jogos, muitas vezes até vestindo a braçadeira de capitão, e também não só com o treinador, mas com seus colegas de posição, como por exemplo o Zé Rafael, o Ilharão, como vem sendo essa relação dentro do clube mesmo? Olha, tem uma relação boa com todo mundo, com a comissão, tem uma relação boa, bem profissional. Acho que eu respeito sempre a hierarquia. Ele é meu treinador, eu sou jogador, eu obedeço ordens, procuro sempre seguir esse caminho. E com os jogadores tem uma relação boa com todo mundo. Acho que a gente se dá bem aqui, claro que quando se vence, quando está numa posição melhor na tabela, tudo é muito mais tranquilo, né? Mas a gente se dá super bem. João, aqui. Rafael Falhano do História Santista. É uma pergunta um pouco complicada de você como jogador responder, mas a questão da arbitragem. No último jogo você foi capitão, muito se falou de pressão em árbitro, tá um tema bem polêmico em volta do Santos sobre isso. Queria que você comentasse do campo, como vocês se sentem, jogadores, sentem confiantes quanto a isso, e o quanto que essa pressão no árbitro vocês sentem que pode acontecer, porque é um problema no futebol brasileiro no geral também. A gente tem o nosso rival que faz uma pressão com 2 ou 3 jogadores, fora o capitão. E eu queria saber o quanto que o clube se protege quanto a isso, e protege vocês, jogadores, e o quanto que o Vojvoda tem falado com vocês sobre isso. Obrigado. Não, é um tema delicado mesmo. Eu até vi uma entrevista do Cássio, que foi legal, que ele disse. Realmente, às vezes, ficar apontando o dedo só não funciona. Eu acho que o árbitro também sofre pressão. Eu acredito que o árbitro também está querendo fazer o melhor dele. Só que também é um pouco de sobrevivência, né? Acho que todo mundo está defendendo o seu clube, né, a sua profissão. Acho que dentro de campo, às vezes acontecem situações que é um pouco, meio que inacreditável, às vezes. E é um pouco de sobrevivência. Às vezes é difícil você tentar ver o lado do árbitro, não, sabe? A gente também defende o nosso, tem a nossa pressão também, sabe? Então eu acho que isso tem que vir um pouco mais de cima, né? Tem que vir um pouquinho mais de cima para que resolva esse problema. Claro que não dá para ficar apontando o dedo para todo mundo, mas eu acho que para a melhora do futebol brasileiro, eu acho que tem que vir algo mais de cima para que não aconteça os mesmos erros sempre, sabe? João, boa tarde, Leonardo Francisco do Esporte por Esporte. Fazendo uma comparação sua mesmo, desde a época que você chegou ao Santos para o momento de agora, o que você sente que você mudou no seu estilo de jogo? Lembrando que no Paulista você foi um dos destaques e agora você conseguiu também ter este protagonismo. Como você faz essa leitura de comparações e como você lida com essa pressão de buscar o resultado imediato para sair dessa situação desconfortável que o Santos se encontra? Muito obrigado. Olha, é difícil fazer esse comparativo porque desde que eu cheguei aqui passaram 4 treinadores, né? Então você tem que se adaptar aos treinadores, ao modelo de jogo, então muda muita coisa, né? O tipo de treinamento, os companheiros também mudaram. Então é difícil você falar assim, esse treinador eu jogava assim. Acho que a gente vai se adaptando, aprendendo e procura evoluir com cada treinador ou jogador que passa aqui, né? E a segunda pergunta? Qual que é? Foi sobre a psicológica. Como vocês estão lidando nesse momento delicado para vocês terem tranquilidade de buscar os resultados positivos? Pergunta sobre o momento psicológico do time. A tranquilidade é a vitória, né? Então a gente trabalha para
para que no próximo jogo a gente possa ganhar. E não tem para onde fugir, a pressão vai ter, a gente tem que encarar isso, é um grupo de homens, não tem para onde fugir, a pressão sempre vai existir, tratando de um clube como o Santos, independente se está em cima da tabela ou embaixo da tabela, vai existir pressão. E a melhor maneira de lidar é trabalhar para que a gente possa vencer o próximo jogo. Boa tarde, João. O Neymar voltou a treinar essa semana com vocês, treinar fisicamente, né, um treino leve com bola, e há toda uma expectativa em torno do retorno dele, né, a jogar. O que vocês têm conversado a respeito disso? Tem alguma pista, se por exemplo amanhã ele pode ir para o banco ali? É claro que ele está sem ritmo de jogo, né? Mais de um mês sem jogar, mas assim, quais são as conversas com ele? Ele tem manifestado o desejo de estar em campo logo, tem jogos difíceis depois ali, Palmeiras, Flamengo, Palmeiras. Como é que está essa expectativa, até de vocês mesmo, dentro do elenco, de ter o Neymar de volta, porque é claro um reforço de peso aí nessa reta final que vai ser tão dura para o Santos. Não, sinceramente eu não sei quando ele vai estar disponível, se ele vai para o jogo ou não. O que eu sei é que a gente vem conversando, que ele vem se sentindo bem, que ele quer ajudar, né? Que ele quer estar em campo logo, que ele tem saudade disso e que ele está se sentindo bem. E tenho certeza que logo ele volta para nos ajudar. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, João. Obrigado, fim da entrevista coletiva.